Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos, não fisicamente, mas virtualmente, para mais um estudo. E na noite de hoje, nós teremos o tema Os Falsos Profetas na Erraticidade. Vamos iniciar fazendo a leitura do primeiro parágrafo. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médios aceitem. Para podermos prosseguir o estudo, é muito importante interpretarmos as palavras, tanto profeta quanto erraticidade. A palavra profeta aparece em várias vezes, tanto no Velho Testamento como no Novo. O que significa a palavra profeta pelo estudo espírita? Podemos afirmar que profetas eram o que dizemos hoje médiuns. Não havendo uso da palavra médios naquele tempo, usava-se profetas. E o que era profetizar? Era receber espíritos através da escrita ou através da fala e de outros meios de produções de fenômenos. Esses tipos de manifestações aconteciam para falar dos assuntos presentes e na época, e também apresentavam ideias sobre o futuro das coletividades. Então, quando a gente lê profeta, tem que entender que eram e são médiuns. Então, o que são médiuns? São intermediários dos espíritos. Nós podemos conferir numa passagem bíblica, na Epístola de João 4, versículo 1. Não creias em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A nossa segunda palavra, muito importante, que a gente também precisa entender para poder fazer o estudo desse capítulo, é erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade não é um lugar específico, mas sim o estado em que o espírito se encontra após desencarnar. Muitas pessoas questionam, para onde que eu vou após a minha morte, após meu desencarne? E aí acha que é um local, mas na verdade quando a gente diz que o espírito está na erraticidade, é o estado em que ele se encontra. Então, esse capítulo trata desses espíritos que estão na erraticidade, mas que se comunicam erroneamente, falsamente, trazendo informações que não são corretas. Então, quando a gente fala de profetas, falsos profetas na erraticidade, são espíritos errôneos que estão na erraticidade transmitindo comunicações falsas. Então, tem muitas pessoas que confundem erraticidade como se fosse algo errado, que falta, que estão em dívida, que são espíritos que não são, que são imperfeitos. Mas, na verdade, a expressão erraticidade quer dizer, e podemos conferir no dicionário, que é uma condição dos espíritos não encarnados, que não estão em corpos carnais. Então, como diz aí, é uma condição, No Livro dos Espíritos, na questão 224A, podemos conferir que o estado de erraticidade pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma experiência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes.
Então, precisamos dizer que a doutrina espírita designou um estado em que fica o espírito depois que desencarna. Mas vale ressaltar que não foi Kardec que criou isso. Ele somente esclareceu a forma em que ocorre esse contato entre as pessoas encarnadas e desencarnadas, que se trata de uma lei natural, muitas vezes tratada como sobrenatural, por falta de entendimento, que é uma lei ligada à natureza, ao universo. Os espíritos erráticos, eles são superiores ou inferiores? Nós podemos ter essa resposta na questão 225 do Livro dos Espíritos. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Aí vem a resposta: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, quando a gente fala de falsos profetas na erraticidade, nós estamos falando de espíritos que não estão encarnados, que se comunicam com médios encarnados de forma completamente equivocada. Existem, hoje em dia, esses falsos profetas na erraticidade? Sim, e muitos, né? Nós podemos observar no dia a dia, através de várias mensagens equivocadas, várias mensagens mesmo sendo transmitidas por médiuns que não estão sabendo diferenciar um bom e um mau espírito. E aí acaba se confundindo, talvez por vaidade, talvez por orgulho, e transmitindo mensagens que não são verdadeiras. Geralmente essas mensagens, elas fazem várias divergências de opiniões, trazendo até confusão em relação a diversos pensamentos na coletividade. Dando continuidade à leitura do capítulo, para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam, sem escrúpulo algum, de nomes que os homens só pronunciam com respeito. São esses espíritos que semeiam o antagonismo entre os grupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com má vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque, agindo assim, dão a mais formal desmedido ao que pretendem ser. E aí surge a questão: como que eu vou conseguir saber se esse espírito que quer se comunicar é um falso ou é verdadeiro? É bom ou é mau? Esse capítulo trata parágrafo através de parágrafo sobre essa questão. De que forma eu vou conseguir entender se é o espírito realmente que quer trazer algo que vai somar, que vai nos ajudar a viver, a ter essa experiência aqui nesse planeta de uma forma correta, ou se realmente somente quer confundir e separar as pessoas ao invés de unir. Então a gente consegue perceber isso lendo parágrafo por parágrafo desse capítulo do Evangelho. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de uma forma tão grosseira. Ainda há, porém, outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons, como eminentemente racionais. Pois bem, submetei seus sistemas à análise da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, tereis que concordar comigo em que todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis ou medidas pueris e ridículas, como remédio para os males da humanidade ou como meios de chegar à sua transformação, ou quando formula um sistema que é contestado pelas mais vulgares noções de ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso.
Tem certos espíritos que estão na erraticidade que, no fundo, eles nem sabem que estão sendo errôneos, sendo mentirosos, porque eles acreditam naquilo como verdade. E aí acaba se comunicando com médios que, mesmo não sabendo se é verdade ou se é mentira, reproduz aquela mensagem e ele acaba também sendo responsável por uma mensagem que não foi bem produzida e que realmente vai causar vários tipos de conflitos entre a humanidade e na coletividade. Dando continuidade à leitura. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela o é sempre pelo bom senso do povo, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que alcança mais repercussão e simpatias. Efetivamente, seria ilógico admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus participantes fosse mais verdadeira que aquela que vê dos seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita em um círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, para toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Vale lembrar que Kardec, quando trouxe o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou somente as questões morais do Evangelho, do Novo Testamento, né? E dali ele quis trazer para a gente realmente os ensinamentos de Jesus. Mas a gente não pode esquecer que a todo momento ele nos lembra que a gente sempre tem que escutar, em primeira forma, a ciência. Então, se a ciência um dia chegar e confirmar que nada disso é verdade, a gente tem que continuar com a ciência, né? Isso é uma humildade e é totalmente uma falta de orgulho. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que realmente todas as comunicações que ele teve para criar, para construir, produzir a codificação dessa doutrina, ele realmente vivenciou, experimentou toda aquela vivência com espíritos realmente de luz que vieram ensinar para a gente algo para nos tornar melhor. Não para separar, não para ser desumano, né? Não ser caridoso, não ter amor, né? Não entender o outro, não respeitar o outro, muito pelo contrário. Então a gente anda vendo por aí um movimento de endeusamento dos médiuns, né? Então a gente tem que perceber que médiuns não são pessoas perfeitas. Elas estão recebendo comunicações de diversos tipos de espírito. Então, esse endeusamento dos médiuns muitas vezes acaba criando esse orgulho e fazendo com que as pessoas se confundem na hora da comunicação. É também muito preocupante pessoas que acreditam em todas as mensagens que estamos vendo na atualidade, principalmente com a tecnologia, que a gente está tendo muita facilidade para receber mensagens psicografadas. E aí as pessoas ficam sempre na dúvida, é real, não é? Então, o que mais importa em qualquer tipo de mensagem é tanto a veracidade, quanto se realmente é algo que vai nos trazer paz, entendimento, harmonia, ou que simplesmente é algo para confundir as pessoas. O Evangelho nos esclarece que Deus repele impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, cercando-os de elogios exagerados, a fim de fasciná-los e de tê-los sob o seu domínio. Então, resumindo,
esse capítulo do Evangelho, chegamos à conclusão de que, partindo do princípio de que profeta daquele tempo passado é o médium de hoje, assim como hoje existem médiuns corretos que são bem assistidos por espíritos sérios e responsáveis e produzem manifestações de sabedoria, de orientação, de apoio de assistência espiritual, boa para os homens e a humanidade, naquele tempo antigo em que aparece a palavra profeta, também existia. Eram os bem assistidos espiritualmente ou os mal assistidos espiritualmente. Muitos espíritos mentirosos, falsos, escreviam e falavam através dos médiuns da antiguidade. Então, é quando aparecem as palavras falsos profetas, hoje em dia, falsos médiuns, né? Então, a indicação daqueles médiuns que não recebiam as manifestações de espíritos bons, ou seja, qual é o espírito que quer confundir a opinião pública, por exemplo? Um espírito mau, um espírito bom, né? Um espírito bom não faz isso. O espírito bom esclarece. Agora, o mal, ele tenta esconder a realidade e apresenta mentiras, falsidades e tudo mais. Isso se dá quando o médium é acometido a uma enfermidade chamada obsessão. A obsessão pode ser simples, pode ser fascinação, pode ser a subjugação. Kardec sempre diz que o pior era a fascinação. Podemos encontrar esses termos melhor, né, de melhor forma explicados nos livros dos médiuns. Quando o indivíduo que é médium, ele é fascinado por alguma ideia, uma teoria religiosa, os espíritos maus, através dele, produzem palavras que estão totalmente em desacordo com a realidade, com a verdade, com a veracidade dos acontecimentos. Nós chegamos à conclusão nesse capítulo que se trata de espíritos que não está encarnado, e sim desencarnado na erraticidade. Então, eles produzem essas informações para esses médiuns encarnados de forma errônea, exatamente com o propósito de confundir a opinião pública através desses médiuns. Por isso, podemos observar no meio religioso, em diversos tipos de religiões, as comunicações muito boas e outras totalmente equivocadas. Então, essas manifestações desses espíritos falsos podem acontecer em qualquer meio religioso, né? Independente de religião. Muitas coisas que são ditas, até mesmo no meio espírita, né? Tantos livros escritos psicograficamente são produzidos por espíritos falsos que querem confundir a opinião pública. Temos que ter muita atenção em relação a isso. Muitas pessoas que acreditam em todas as mensagens psicografadas demonstram que não estudam realmente o espiritismo. Por isso que é muito importante ler a codificação para entender, né? É importante estudar para poder analisar didaticamente, realmente, da forma que Allan Kardec fez, né? Na época que ele começou a querer entender como acontecia todas essas manifestações, para poder perceber que se aquela mensagem realmente vem de um mal ou de um bom espírito. Também precisamos de bom senso, né? Pode acontecer de pessoas serem muito estudiosas e serem enganadas por estarem, né, no estado de obsessão. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso espírito e estarmos sempre no equilíbrio para que a sintonia que a gente tenha seja com espíritos realmente que querem ver o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, né, nessa existência que a gente precisa crescer e evoluir. Então, é muito importante não somente estudar, mas também todos os dias tentar ser pessoas melhores para podermos estar com uma sintonia sempre elevada. Espero que esse estudo tenha sido esclarecedor. Toda vez que a gente faz um estudo, a gente aprende
um pouco mais dessa doutrina que vem nos esclarecer tantas coisas. Então eu tenho que agradecer por estar aqui com vocês, né, dividindo essa noite de estudo, e agradecer primeiramente a Deus, né, por toda a oportunidade que Ele nos tem dado para continuar os estudos, apesar de toda a dificuldade que estamos passando através dessa pandemia no mundo. Então quero agradecer aqui por mais um estudo, por mais um esclarecimento e pedir a Ti, Senhor, que esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.